Mateus capítulo 6, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao finalzinho da oração que Jesus ensinou. Até aqui nós aprendemos alguns elementos da oração do Pai Nosso. Primeiro, que a oração sempre deve começar com adoração. O segundo elemento que a gente já aprendeu é que a oração é um ato voluntário de cooperação. Eu me ofereço para servir. Terceira coisa que nós aprendemos é que a oração deve ser uma confissão de submissão. Eu sou teu súdito, o que o Senhor quiser, eu estou pronto a viver e fazer. A oração deve ser também uma busca pela provisão de Deus. Depois aprendemos que a oração deve ser uma constante busca de restauração, perdão para nós e oferecer perdão aos outros. Mas agora, esse texto vai nos mostrar a necessidade que temos de constantemente buscar a proteção de Deus para as nossas vidas. E o que está em destaque nesse texto é um assunto muito forte do contexto espiritual da nossa vida, que nem sempre é tratado. O que está aqui em destaque é a batalha espiritual que cada um de nós enfrentamos na nossa vida. Quer tenhamos discernimento de que ela está acontecendo ou não, a batalha espiritual se revela todo dia na nossa vida. É interessante Jesus mostrar que todas essas áreas são importantes e nós precisamos da intervenção de Deus. Mas ele termina a sua oração dizendo: olha, você precisa da proteção do Senhor no meio das batalhas que acontecem e que você não é capaz de perceber com os olhos naturais, mas somente com os olhos espirituais. E Jesus coloca duas dimensões diferentes desta batalha. Nesta manhã eu quero falar sobre as tentações, as lutas que vivemos dentro da gente. Como é que funciona esse negócio de tentação na vida da gente? A Bíblia vai falar que o inimigo usa algumas ferramentas para incentivar as tentações dentro da nossa alma. Existem duas ferramentas que o inimigo trabalha todo dia para que os desejos ardentes dentro de nós sejam insuflados. Na versão antiga, as concupiscências da carne, né? Estejam aqui sendo movimentadas aqui dentro da nossa alma. Ele vai usar a primeira ferramenta chamada mundo. E a segunda ferramenta que ele vai usar é a ferramenta chamada carne. E a gente vai precisar entender como elas funcionam e por que Jesus está dizendo: olha, você precisa orar, não nos deixe cair em tentação. O que Jesus queria ensinar com isso para a gente é que nós estamos vivendo enfrentamentos todos os dias com estas ferramentas que são articuladas pelo maligno, mas que trabalham em coisas que estão dentro de nós e que provocam o desejo de pecar e o desejo de se afastar de Deus. É interessante que ele vai usar uma das palavras para pecado que nós já estudamos, que é cair, que representa um escorregão, que representa a gente ter um erro de percurso no meio da caminhada, algo que não foi intencionalmente, deliberadamente programado, mas que começou a acontecer e de repente eu escorreguei, caí e não me percebi que estava caminhando naquela direção. Então, como é que funciona esse esquema? Então vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta chamada mundo. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, como isso funciona. E ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados,
nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mundo, o que é isso? No conceito bíblico, o mundo são os valores, os conceitos, os princípios que são apregoados dentro de um contexto da sociedade em que a gente vive. Isso é mundo. A Bíblia fala que esses conceitos, esses valores, esses princípios que são apregoados dentro da sociedade, eles têm uma inteligência por detrás. E essa inteligência é maligna. E o propósito dessa inteligência maligna, que vai colocando as suas filosofias no meio da sociedade, é afastar as pessoas dos valores e dos princípios de Deus. Ele vai usar ferramentas diferentes em épocas diferentes, mas ele vai usar sempre os valores da cultura em que nós estamos inseridos para nos afastar de Deus. Ainda que Deus deixe elementos dentro da cultura para que nós possamos também nos aproximar de Deus. Um exemplo para a gente mais fácil de entender, porque quando a gente olha para a cultura dos outros, é mais fácil a gente perceber isso do que quando a gente olha dentro da nossa própria cultura, porque a gente está imerso nela. Por exemplo, quando um grupo de missionários foi pregar o Evangelho lá na Oceania, e eles começaram a falar a respeito de Jesus, a respeito do amor de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz, acontecia justamente o contrário do que eles esperavam. Quando eles contavam a história de Jesus, o personagem central não era mais Jesus, mas passava a ser Judas. Porque naquela cultura era valorizado aquele que sabia enganar melhor o outro. E como Judas havia dado o beijo de traição, e ele tinha vendido Jesus pelas 30 moedas de prata, então todo mundo saía contando a história de como Judas era especial. E se tivesse que fazer um apelo, ninguém ia aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas ia aceitar Judas, porque esse aí ia ser um bom professor. Porque dentro daquela cultura existiam algumas ideias que impediam as pessoas de ver a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Isso foi uma grande batalha para aqueles missionários durante anos, para saber como anunciar a mensagem do Evangelho. Até que eles descobriram dentro daquela mesma cultura uma outra realidade. Quando uma tribo fazia uma paz verdadeira, que não era uma enganação, com uma outra tribo, o chefe, o líder dessa tribo, pegava o seu filho menor e entregava para ser criado pelo líder da outra tribo. E pegava o filho menor daquele líder da outra tribo e criava como seu filho. E aquela criança era chamada de criança da paz. E enquanto vivesse aquela criança, enquanto ela fosse bem cuidada, havia paz entre os dois povos. E aí eles descobriram, Jesus é a criança da paz, que veio fazer a reconciliação entre Deus e o homem. Deu para perceber como às vezes a cultura tem mecanismos que nos afastam de Deus? A Bíblia vai dizer que uma das grandes batalhas espirituais que nós vivemos é porque nós estamos inseridos dentro da cultura, e essa cultura diz uma série de coisas que parecem ser normais, que parecem ser boas, mas que de fato não são, e que não conferem com os valores e com os princípios de Deus. E aí a gente começa a se afastar dos valores e princípios de Deus, seguindo aquilo que todo mundo faz, mas que não corresponde ao projeto de Deus para a nossa vida. E aí, nós começamos a cair nas tentações
porque nós achamos tão normal o pecado, que a gente até celebra o pecado. Quem já não se pegou, por exemplo, assistindo uma novela, assistindo um filme, não é? E torcendo pelo amante. Está entendendo? E torcendo por aquilo que vai destruir uma família. Porque, de uma certa maneira, a gente vai sendo inculcado, pressionado por valores que são desvalores, que não correspondem com a vontade de Deus. Algum tempo atrás, eu ouvi uma reportagem, eu acho que você também ouviu, falando dos pais modernos, onde os pais modernos diziam assim: não, eu ofereço o meu quarto para que meu filho ou a minha filha façam relações sexuais ou tenham relações sexuais como adolescentes no meu quarto, porque eu prefiro que eles façam no meu quarto, que eu estou vigiando, tá? Que eu estou protegendo, do que façam por aí. E aí parece que a solução para o problema é oferecer o quarto, e não a gente ensinar valores morais de esperar para viver uma sexualidade plena dentro do casamento. Ou, por exemplo, como um ditado popular, e às vezes a gente viu alguns anos, muitos anos atrás, né? Tinha um programa de reality que você escolhia o final, né? Se você perdoava o bandido ou não perdoava o bandido. Muitos anos atrás isso aconteceu, e a gente percebia que muitas vezes as pessoas votavam no bandido, não é? Por quê? Porque diziam: olha, a oportunidade faz o ladrão, quem é o culpado aí é quem não protegeu bem as coisas. E aí a gente constrói uma sociedade de violência, uma sociedade de opressão, uma sociedade de injustiça, mas não somente a sociedade, nós começamos a viver desvalores diante de Deus. Por isso Jesus ensinou que a gente deveria orar: olha, não nos deixes cair na tentação. Quando a gente ora essa oração, a gente está dizendo assim: Deus, abre os meus olhos para eu poder discernir o que é a tua vontade. Abre os meus olhos para eu poder escolher o que é a tua vontade. E eu quero dizer para você que, nesse contexto, nós sempre seremos, o cristão verdadeiro sempre será uma cultura que vai na contramão da cultura de qualquer sociedade. Porque se nós não formos uma cultura que vai na contramão da cultura de qualquer sociedade, nós estaremos tão envolvidos com a cultura que não estaremos mais vivendo a vontade de Deus. Isso é sério, é tremendamente sério. Hoje a gente vive um tempo em que uma filosofia chamada desconstrucionismo está imperando no nosso país e no mundo. Desconstrucionismo é uma ferramenta muito interessante do inimigo. Ela diz assim: olha, nós não precisamos tirar os valores, nós só precisamos alterar o conceito deles. Então, por exemplo, família. Então você tem um conceito já formado na sua mente de família. O que é família para você? O que você imagina ser família? Bom, a Bíblia ensina que família é papai, mamãe e filhos. Aí de repente a sociedade diz: não, família não necessariamente precisa ser isso, ela até pode ser isso. Mas ela pode ser, por exemplo, alguém que viva numa casa, outro que viva numa outra casa, porque eles não querem ter problemas financeiros, compromissos maiores, mas mantenham uma relação
de afeto profundo, então de vez em quando dormem juntos nessa casa, de vez em quando dormem juntos naquela outra casa, podem ter filhos ou podem não ter filhos. Isso é um novo tipo de família. E às vezes a gente vai vivendo a vida e não vai percebendo que esses desvalores vão quebrando. De repente a gente imagina que ser um bom pai é levar um filho a uma balada, entregá-lo às 11 da noite, meia-noite, e ser um bom pai é voltar às 5 ou 6 horas da manhã para buscá-lo. Coitadinho, como é que vai voltar para casa? Quando na verdade ser um bom pai era dizer, olha, aquele não é lugar para você estar, porque aquilo lá não presta. Querido pai, se você faz isso, passa uma madrugada numa festa dessa para ver o que é aquilo. Entra no banheiro para ver o que está acontecendo dentro daqueles banheiros. E você vai entender que ser um bom pai não é levar lá e buscar não, viu, querido? É você ir na contramão da cultura e dizer, espera aí, existem valores que são maiores. E uma coisa que a gente não percebe é que quando a gente está atrelado à cultura dessa maneira, a gente vai perdendo a perspectiva de certo, de errado, de bom, de mal. A gente vai entrando pelo caminho largo. Por isso Jesus disse no Sermão da Montanha que a gente tinha que escolher, ou a gente caminha no caminho estreito, apertado, que é esse de seguir o projeto de Deus para a nossa vida, ou a gente caminha junto com a multidão, que é o caminho largo. Agora, a Bíblia diz que o caminho largo tem um fim, a perdição eterna. E o caminho estreito tem outro fim, a salvação eterna. Por isso, a Bíblia nos chama para a gente discernir estas coisas. E Jesus insiste, você precisa orar para que você seja livre das tentações, não no sentido que elas serão afastadas de você, mas que você tenha discernimento para com elas. A segunda ferramenta que o inimigo usa dentro da gente, ele usa a cultura que vai sendo inculcada dentro da gente, mas ele usa uma segunda ferramenta que é a carne. A palavra carne, aqui na Bíblia, ela tem um sentido diferente, não quer dizer esse pedaço aqui do nosso corpo, mas ela fala dos nossos desejos ardentes, das coisas que estão dentro da gente e que se manifestam como desejos de realizar coisas. Existem 3 manifestações do desejo da carne que se envolvem na nossa vida: o desejo de posse, o desejo de poder e o desejo de prazer. Essas são as 3 ferramentas onde toda a tentação vai acontecer na nossa vida. Ele vai usar a cultura para flexibilizar os padrões, os valores, mas ele vai usar essa coisa que está dentro de você e eu, que faz parte da nossa natureza pecaminosa, e ele vai incentivar essas 3 forças que nós temos dentro de nós. Posse. Você já percebeu que uma das lutas que você teve que enfrentar, que foi difícil de vencer, foi entregar o dízimo? Não é verdade o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque o dízimo não foi feito de outra maneira para que a gente tivesse dinheiro aqui na igreja, não. É para que nós aprendêssemos que esse sentimento de posse, de controle, de ser dono, está entendendo? Fosse colocado debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E quando eu não consigo abrir mão da minha posse, do meu controle, eu sou o dono, sou eu que mando, eu não consigo entregar o dízimo. Por isso alguns tiveram uma grande batalha, não somente com o dízimo, mas com a conversão. Porque o que é a conversão? A conversão é quando eu aprendo com Jesus a negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir só Jesus, mais ninguém. E aí a primeira parte é a mais complicada, quando eu digo não para mim mesmo, porque eu tenho que abrir mão da minha capacidade
ou do meu desejo de ser dono de mim mesmo. Agora, as tentações vêm usando essa força interior, e aí começam as confusões, não é, dentro da nossa vida. Você já percebeu que quem cai no conto do vigário, já ouviu alguém cair no conto do vigário? Né? Bilhete sorteado de loteria, né? Olha como é que funciona o conto do vigário. O cara diz assim: olha, eu preciso que tenha esse bilhete aqui premiado, não é assim? Sempre assim, mais ou menos a história. Tem aqui esse bilhete premiado, tem um problema para receber. Olha, ele vale 100, se você me der 10, eu te dou o bilhete. E você vai ganhar 90. E aí você pensa, como um cara muito bonzinho que você é, diz assim: eu vou comprar o bilhete sorteado por 10 e vou ganhar 90. Você dá os 10 e o bilhete não é premiado. E você perdeu os 10. E você sabe por que a maioria das pessoas não gosta de dar parte na polícia de conto do vigário? Porque ele estava querendo ser vigarista primeiro. O sentimento de posse estava falando mais alto. E assim funcionam os negócios escusos, assim funcionam os jeitinhos que a gente quer dar, porque a gente não quer seguir o que é correto, porque dentro de nós existe um desejo de manipular, de construir a nossa vida, e a gente só vai fazer bobagem, porque Deus não abençoa. Por isso a oração está dizendo para a gente: olha, não me deixe cair em tentação, me dá discernimento para perceber o desejo de posse dentro de mim. Outra ferramenta é o desejo de poder, onde eu não quero apenas ter posses, coisas, mas eu quero controlar pessoas. E eu vou usar então meu trabalho, eu vou usar então a minha família, eu vou usar então outras relações pessoais, onde esse desejo de ser o chefe, de mandar, de fazer, de aparecer e acontecer. E aí o inimigo entra e faz confusão na casa, confusão na família, confusão no trabalho, porque eu não aprendo a ser humilde. Ou então o desejo de prazer, eu quero desfrutar, eu quero curtir. E aí não é só a sexualidade, é tudo, qualquer área da vida. E normalmente a carne vai ser insuflada, tanto pela sociedade, pela cultura, como pelo próprio Satanás, para que eu não perceba os descaminhos da minha vida. Quando Jesus nos ensinou a orar assim, Ele estava dizendo: Senhor, abre os meus olhos para perceber as minhas fraquezas e para perceber como a minha mente está sendo trabalhada por valores que não são os teus valores, e me dá graça para vencer o maligno que opera de fora para dentro, mas mexendo nas coisas que estão dentro da minha alma.